a área econômica do governo tinha uma posição conservadora. Já o planejamento tinha uma posição de que nós teríamos que ter uma reforma mais estrutural. Pois bem, o governo falava a favor da reforma, mandou um projeto de reforma para o Congresso Nacional, mas esse projeto era tímido, não era um projeto que era para valer. E os 8 anos se passaram, sendo que o único momento de efetivo debate da reforma tributária no Congresso Nacional foi quando o Congresso puxou para si, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, essa discussão. Tentou atropelar o governo, tentou mostrar que não ia esperar mais pelo governo e ia fazer uma reforma tributária. Eu fui designado para ser presidente da Comissão de Reforma Tributária, vim a Belo Horizonte algumas vezes, andei nos 26 estados da federação, nós sabíamos que só com mobilização e com pressão venceríamos as resistências a esta reforma tributária, preparamos um projeto, esse projeto foi aprovado por unanimidade na comissão especial, e simplesmente, a partir da sua aprovação, de novo houve uma movimentação do governo que sentou em cima do projeto e não deixou ele ser aprovado no Congresso Nacional. Mas aquilo que produzimos no Congresso, fruto de muito debate, muita discussão, muita mobilização, fez com que o nosso vice-presidente de Comissão de Reforma Tributária, o relator era o Mussa Demes, o vice-presidente era o Antônio Palocci e o Antônio Candir. O Antônio Palocci, vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária, foi para o Ministério da Fazenda com a vitória do Lula. Assumindo o Ministério da Fazenda, pegou tudo aquilo que tínhamos produzido e transformou num novo projeto, com algumas modificações, transformou num novo projeto e os 27 governadores, junto com o presidente, entregamos o projeto de reforma tributária ao Congresso Nacional no primeiro mandato do presidente Lula. Todo o esforço feito pelo deputado Virgílio Guimarães, que passou a ser o relator da reforma tributária, infelizmente, determinou avanços, e ele vai falar sobre esses avanços, mas não tivemos a aprovação efetiva de uma mudança estrutural do sistema tributário nacional como precisamos. Vem o segundo mandato, e também eu quero dizer, se faltou vontade política nos 8 anos do presidente Fernando Henrique, não houve uma decisão efetiva no governo Lula de fazer essa reforma avançar no Congresso Nacional. O governo se preocupou com a revalidação da CPMF, com a revalidação da DRU, com a retirada da cumulatividade da COFINS, que como o Fernando Henrique tinha retirado a cumulatividade do PIS, mas aproveitaram para turbinar a carga tributária, tanto com a retirada da cumulatividade da COFINS como do PIS, e não houve uma decisão efetiva, que eu acredito que tem que passar pelo próprio presidente da República, numa república presidencialista. O presidente tem que assumir uma posição forte de comando nessa discussão da reforma tributária. Vem o segundo mandato do presidente Lula. Há um compromisso de envio de um novo projeto para o Congresso Nacional. Agora nós temos ferramentas que nós não tínhamos antes. Agora nós temos a nota fiscal eletrônica, que é uma ferramenta que quando lá atrás nós debatíamos um projeto de reforma tributária simplificador, racionalizador, não existia a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica hoje ela passa a ser implantada, em 2, 3 anos ela vai estar pleno no Brasil. É uma ferramenta fundamental para garantir a implantação do novo sistema tributário. Pois bem, em cima disso, o governo diz, vamos mandar um novo projeto para o Congresso Nacional. Nós assumimos a coordenação, Miguel, a coordenação da reforma tributária no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um órgão de assessoramento à presidência da República. Na verdade, esta coordenação, ela tem a ver com um órgão que está lá as centrais sindicais, estão lá as entidades empresariais, estão lá as entidades representativas da sociedade, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não ganha salário, não tem que ficar em Brasília, ele é convocado para debater os grandes temas nacionais, os projetos do governo ou sugerir novos projetos ao governo, e eu coordenei a discussão da reforma tributária dentro do Conselho. Nós recebemos as sugestões do governo, trabalhamos em cima dela, apresentamos novas ideias, novas sugestões, algumas aceitas, outras não. Só que a proposta de reforma tributária era para ter chegado em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Infelizmente, o governo demorou para discutir a CPMF, foi fazer o debate da CPMF no segundo semestre, não quis misturar a CPMF com reforma tributária, perdeu a CPMF e a reforma tributária ficou prejudicada, porque o projeto só chegou no dia 28 de fevereiro desse ano. Eu não preciso dizer
e o Virgílio Guimarães vai dizer melhor do que eu as dificuldades de um ano eleitoral. As dificuldades de um ano eleitoral. De qualquer forma, venceu o prazo da Comissão de Justiça e está na Comissão Especial. Quem é o presidente da comissão? Que era meu vice-presidente na época do governo Fernando Henrique, que foi ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Quem é o relator? É o Sandro Mabel. Pois bem, o Antônio Palocci, que foi lá vice-presidente da comissão, que foi ministro da Fazenda e que agora é presidente da Comissão Especial na reforma tributária na Câmara Federal, tem o papel importante de conduzir esse debate. Ele garantiu que não vai prorrogar o prazo de 40 sessões da Comissão Especial, que quer lá até o dia 7, 8 de julho, ter a proposta debatida, votada na Comissão Especial, para ir para um primeiro turno de votação e um segundo turno na Câmara ainda no primeiro semestre. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu acredito que temos que aproveitar esse momento para avançar nessa discussão. A proposta de reforma tributária do governo, ela é tudo o que se espera de uma mudança no sistema tributário nacional? Não é. A proposta de reforma tributária do governo federal é uma proposta que tem um início de um processo de simplificação muito importante. Dúvidas que a Anfip apresenta de o que pode isso refletir nos recursos da Seguridade Social. Vamos lá, temos que esclarecer essas dúvidas e temos que fazer as correções necessárias. Mas a proposta, ela cria um IVA federal, unificando PIS, COFINS, CID e salário e educação. A proposta unifica a contribuição sobre o lucro com o imposto de renda à pessoa jurídica. Qual é o efeito disso nos recursos da Seguridade, nas vinculações que garantam os recursos da Seguridade? É o que nós temos que garantir que não tenha prejuízo nenhum para a Seguridade Social. Mas vamos lá, a proposta vai além. Ela simplifica o sistema tributário nacional, fazendo com que o ICMS, em vez de 27 legislações, isso traz lá do nosso debate, lá de trás, tenha uma legislação apenas o ICMS. Em vez de 44 alíquotas, tenha 5 faixas de alíquota o ICMS. Alíquotas mais uniformes, uma alíquota básica, uma reduzida, uma ampliada, uma alíquota seletiva e uma alíquota especial para os produtos essenciais. Quer dizer, a proposta ela vai na direção de iniciar o processo de racionalização, de simplificação de um sistema tributário que é totalmente irracional. Um sistema tributário que penaliza o trabalhador de baixa renda, que com uma tributação excessiva sobre consumo, um trabalhador que ganha 3 salários mínimos, ele compromete 28% do que ele ganha só em tributação embutida naquilo que ele consome, no arroz, no feijão, no pão, no vestuário. Quer dizer, um sistema tributário totalmente injusto. A própria classe média, ela é tributada no salário, e não é tributada na renda, é tributada no salário. É totalmente diferente tributar renda e tributar salário. No Brasil, nós temos tributação do salário, não da renda. E nós temos uma situação que esta classe média, que é excessivamente tributada no seu salário, com um sistema tributário que não é progressivo, como deveria ser, é regressivo, ele não tributa mais aquele que pode pagar mais, ele tributa mais aquele que pode pagar menos. Então é uma situação totalmente descabida. Quando no mundo inteiro existe uma tributação maior sobre o patrimônio e sobre a renda, no Brasil a tributação maior é sobre o consumo. E pior, quando no mundo inteiro existe um grande tributo sobre o consumo, um IVA ou um IVV, o Imposto de Valor Adicionado ou o Imposto de Vendas a Varejo, no Brasil existe PIS, COFINS, CID, IPI, ICMS, que são 26 ICMS, e SSQN tinha CPMF até o início desse ano.